Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, pessoal. Enfim, São Paulo conquista alguma coisa digno da história do clube. Agora tem também em seu museu a taça da Copa do Brasil. Flamengo, mais uma vez, a carruagem virou abóbora. A grande pergunta: qual é o destino desse time? Um time que nasceu para ser o maior das Américas, uma das maiores folhas salariais do continente, se não a maior, um time estrelado e um time que até agora não foi a lugar nenhum. Qual é o destino de São Paulo? Bom, essas são perguntas sem prazo para resposta, porque no momento o Brasil se volta para a Copa Sul-Americana e para a Copa Libertadores. Estão aqui comigo para discutir sobre esses assuntos Ailton Amalfi, Luiz Carlos Quartarolo, Ale Oliveira e Rodrigo Gini. Bom dia, pessoal. Qual é o balanço dessa Copa do Brasil? Vamos começar por você, Amalfi. Foi um jogo de final mesmo, não foi um grande jogo, um calor infernal, a gente estava até comentando antes de começar aqui, um calor infernal, 30 minutos do segundo tempo, todo mundo, como dizia minha mãe, com os bofes para fora. E não foi um grande jogo, o São Paulo, pelo que fez no Maracanã, acho que trouxe essa boa vantagem, tomou um gol, né, do Bruno Henrique, que até hoje eu não entendo porque o Bruno Henrique não é convocado. Até hoje eu não entendo porque ele não é convocado. Foi convocado algumas vezes pelo Tite, depois se machucou e agora está jogando de novo bem, não é convocado. Não foi uma grande final, mas o São Paulo mereceu o título. E com relação ao que você falou, o que será desse time do Flamengo, a minha opinião é que já está definido, porque ontem o Davi Luiz na reserva, Felipe Luiz na reserva, Cebolinha na reserva. Esse elenco já deu o que tinha que dar. Quem mais estava na reserva? O Everton Ribeiro, todo mundo na reserva. E a cena melancólica para os flamenguistas, do Dorival consolando os jogadores, enquanto o técnico do chutador, né, que gosta de chutar, de quebrar tudo, quebrador de coisas, parece que é astro de rock que gosta de quebrar tudo, ele estava no vestiário e o Dorival consolando os jogadores do Flamengo. Foi uma coisa melancólica, quer dizer, para o São Paulo foi uma delícia, né? Foi uma volta por cima, a própria volta por cima. Mas foi melancólico, o São Paulo não está lá, que prova que ele está totalmente desmoralizado. E eu gostei da declaração do Sampaoli, né, após o jogo. Não vou pedir demissão. O Flamengo foi o melhor de todos. Perdeu a Copa do Brasil injustamente. Poxa vida, Sampaoli, que jogo que você viu, né? Em 180 minutos ele falou que em 3 tempos ele foi melhor. Não foi bem assim. O primeiro tempo no Maracanã, o São Paulo foi melhor. No segundo, o Flamengo realmente melhorou, mas o São Paulo foi pragmático, se defendeu muito bem. Ontem, no Morumbi, foi um jogo pragmático novamente do São Paulo, mas mais equilibrado o primeiro tempo que o Maracanã. É claro que o Flamengo, embora não esteja vivendo o seu melhor momento, isso é claro, tem alguns jogadores que podem fazer alguma diferença. O Gerson, de novo, sem companhia no ataque, o Pedro até que jogou um pouco melhor. E o torcedor do Flamengo fica pensando, se a gente tivesse mais 2 Brunos Henriques, não é? E vocês têm razão, né? Um time não dura mais de 3, 4 anos, está no fim. Agora, São Paulo não sabe nem fazer conta, né? Ele usou 3 intervalos de alteração para fazer 4 alterações, ficou devendo uma. Ele podia ter colocado Everton Cebolinha no jogo também, talvez para atrapalhar um pouco mais o São Paulo. Ele errou a conta, só pôde fazer 4 alterações, quer dizer, o cara está totalmente fora. O Campeonato Brasileiro não vale nada mais para o Flamengo, né? É só para buscar a classificação para a Libertadores, e isso não é uma coisa muito difícil. Para mim, só mostra que o São Paulo entrou naquele rol dos técnicos que nunca mais vão trabalhar no Brasil, depois desse trabalho no Flamengo. Quem contratar o São Paulo depois desse trabalho está completamente fora da casinha. Ele entra assim como o Vitor Pereira, né? Não pelo mau trabalho, mas pela característica de caráter mesmo. Enfim, acho muito difícil uma pessoa assistir aos 2 jogos e falar assim, o Flamengo foi melhor, mereceria ter vencido, foi o melhor time da competição. Isso é muito estranho, no mínimo, muito estranho. Não vejo nenhuma possibilidade de continuar no Flamengo,
estão dando notícias aí que o Flamengo está tratando com o Tite para tentar contratá-lo para a próxima temporada. Cara, isso que o Dorival que vocês falaram é isso mesmo, assim, tipo, é uma certa justiça do futebol, né? Se é possível a gente falar em justiça no futebol, mas um cara que dos últimos 3 campeonatos que ele disputou, ele ganhou os 3, né? Ele ganhou a Copa do Brasil no passado, ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil esse ano, né? Ele chegou no Campeonato Brasileiro com São Paulo e tal. Enfim, mostra que é isso, que assim, é um cara que sabe trabalhar e tirar o máximo das suas equipes. Eu acho que para falar do jogo de ontem, né, a primeira coisa que me chama a atenção é que se o Flamengo tivesse essa postura e essa forma de atuar no Maracanã, talvez até a gente pudesse falar em injustiça ou justiça, né? Era aquilo que a gente cobrava depois da primeira partida, que o Flamengo fosse Flamengo, e ontem ele foi um pouco mais próximo disso. Claro que o Arrascaeta faz toda a diferença, que é um jogador diferenciado, etc. Mas, por outro lado, a gente viu as peças ofensivas, principalmente, mais bem encaixadas, e o time acabou sendo mais efetivo, inclusive, quando ele não tinha Gabigol, Pedro e Bruno Henrique na frente, ele tinha só 2, o Gabigol começou no banco. Então, o que se queria do Flamengo, o que o Flamengo tem a obrigação de mostrar, é o futebol que mostrou ontem, a vontade que mostrou ontem. Resultado, numa decisão de Copa, é uma coisa que passa por detalhes, passa por uma série de aspectos. Outra coisa que eu gosto, que eu queria destacar, é o futebol do Lucas, né? Que maravilha! Como é bom ver um jogador com essa identidade com o clube e podendo mostrar, com toda a maturidade que ele ganhou nos anos de Premier League, de Europa, etc., que é um jogador diferenciado, um cara que teve fôlego nessa lua, né, nesse forno que foi a final ontem, continuar dando pique até o fim, ocupando espaço, incomodando a marcação do Flamengo. E em relação ao Dorival, eu acho que tem aquela coisa que eu falava, né? É quase que um roteiro de filme, é uma história que passa pelo resgate do São Paulo, que é bom que a gente diga também, não é a 8ª maravilha do mundo. São Paulo, dentro de campo principalmente, até, né, no ano passado era meio que uma nau sem rumo, nos últimos anos também, mas essa coisa do Dorival também se resgatar enquanto profissional. Quanto ao destino do São Paulo, tem 2 informações aí que podem mostrar que a situação é mais difícil do que pode parecer. Ele tem contrato até o fim de 2024 e a multa de rescisão é de 2 milhões de euros, são mais ou menos uns 12 milhões de reais. Isso pode não ser nada para o Flamengo, mas quem vai pegar aquela batata quente agora? Porque quem pegar tem que ver qual é o futuro do Flamengo. Quem pegar vai ter que ser interino até a chegada do Tite, que o Alê já citou aí, que está praticamente não, mas estão conversando, eles já estão conversando no estágio avançado, já se falaram em números, e o Tite já falou que participa do planejamento, né, de 2024, ainda nesse ano, mas assumir o time só em 2024. Então, nessa semana, a gente retoma a nossa normalidade de Sul-Americana e Libertadores. Amanhã, já na Neoquímica Arena, temos Corinthians recebendo o Fortaleza. Jogão. E chegando na quinta-feira, temos já pela Libertadores Palmeiras jogando com Boca Juniors na Bombonera e no Maracanã, Fluminense Internacional. O que dá para prever desses jogos? Eu acho que 4 empates. Meu Deus. 4 empates. Eu acho que o Corinthians não é favorito contra um time chatíssimo do Fortaleza. Tem o Defensa e Justiça também, que vai jogar contra a LDU. Outro time chato esse LDU. A Bombonera é um inferno. E Internacional e Fluminense, eu acho que se equivalem. Eu acho que o Fortaleza em 2 jogos se classifica, né? Esse é o primeiro, né? Aliás, para o jogo do dia 3, lá, a volta, o Fortaleza já anunciou que vendeu 63 mil ingressos e ainda vai ter uma quota para o Corinthians, né? Quer dizer, vai ser um estádio maravilhosamente cheio, né? E o Fortaleza tem jogado melhor que o Corinthians. Mas é o Corinthians, né? Aquele negócio. Mas eu acho que o Fortaleza vai para a final. No outro jogo, LDU e Defensa e Justiça, não tenho tanto para falar sobre esse jogo. A LDU tem mais força, pelo menos a tradição nesse momento, né? E joga primeiro em Quito, na quarta-feira. Na quarta-feira, Fluminense. Paulo Guerreiro, né? Tem o Paulo Guerreiro. O Fluminense e Internacional. Eu acho que o Fluminense no Maracanã ganha do Internacional. O Internacional é um time mais falso que eu conheço, né? Putz, você pensa que é uma coisa, é outra, né?
E Boca e Palmeiras eu vou apostar no empate, porque em La Bombonera é um inferno, como o Amalfi falou, né? Acho que todos nós conhecemos La Bombonera, e quando eu chamo aquele estádio de estádio lendário mais obsoleto, né? As pessoas falam, aliás, a região de Caminita é muito feia, tem fama, é bonita, tem um certo glamour, mas, pelo amor de Deus, melhor evitar, principalmente na hora do jogo à noite. Com todo respeito, é uma quebrada, né? Com todo respeito, é uma quebrada. É melhor evitar, viu, Amalfi? É melhor evitar. De dia dá para ir, mas a gente que saía de lá 2 horas da manhã, pelo amor de Deus, em dia de jogos, né? Mas são palpites, né? Data hoje. Vamos ver o que vai acontecer, né, Ale? Então, favoritismo antes da bola rolar, né? Depois que rola, a gente vê o que acontece. Como diria a Tele Santana, né? Comentarista não perde jogo, né? Exatamente. O Muricy falou isso, né? Perguntei uma vez para ele, e aí, tá com saudade de ser técnico? Ele falou assim, não perco nenhum jogo, né? Não sofro. O Fortaleza é favorito contra o Corinthians. O Corinthians tem conseguido resultados em casa sem jogar bem. É empate ou vitória, mas não tem jogado bem. Mesmo contra o Grêmio, aquele 4-4 lá, para mim foi bem falso em relação à condição de jogo. Venceu o Botafogo na última rodada, mas quando sai na Sul-Americana tem conseguido empatar, tem conseguido segurar, mas no último jogo é negócio de 30 finalizações contra o time argentino. É muito sofrido, né? É muito sofrido para o torcedor corintiano. E o Fortaleza tem jogado melhor, tanto fora quanto dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. Inclusive, a torcida fez uma baita festa, né, no aeroporto, estilo aquela despedida do Corinthians para o Mundial, né? Que eles lotaram o aeroporto lá. Então, tem isso também. Então, os caras estão vindo, né, para São Paulo muito, muito animados. Acho que o Boca não é o time dos anos 2000, longe disso. O Cavani não é o Cavani que, por exemplo, que eu acompanhei na França, por exemplo, né? Que é o camisa 10, que é o cara do time, assim, não é um time que meta medo como antigamente. Acho que o Palmeiras é favorito. Se ele conseguir um empate na Bombonera, acho que dificilmente perde classificação para a final jogando em São Paulo. LDU para mim é favorito, porque conseguiu vencer o São Paulo nos pênaltis e tal, é um time bem mais chato que o Defensa. E Fluminense e Inter eu acho que é o mais incógnito, assim, porque se equilibram, porque são 2 times brasileiros, né? Vai ser decidido em Porto Alegre o jogo, o primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense tem aquele estilo de jogo, mas para mim o Inter, quando joga em casa, esses jogos da Libertadores, tem conseguido grandes façanhas, né? Venceu o River, por exemplo, que todo mundo achava que não ia conseguir passar e passou, né? Não é um time regular, longe disso, né? Mas quando tem jogado a Libertadores em casa, tem feito bons jogos, né? Conseguindo fazer valer seu jeito, né? A força da torcida, enfim, né? Lá no Beira-Rio. Então, eu imagino que sejam 2 grandes jogos. É difícil saber. Vai depender muito do resultado da primeira partida. Vai que o Fluminense consegue uma boa vitória, daí muda toda a característica do segundo jogo. Mas se o jogo foi apertado, tem tudo para ser apertado em Porto Alegre também. Acho que quando a gente chega nessa fase de rarefeito das competições sul-americanas, né? É até complicado fazer algum tipo de prognóstico, de palpite, até pela própria característica, né? Porque a taça está muito mais próxima, né? O troféu está muito mais ao alcance. Com relação ao Palmeiras, que talvez seja o favoritismo mais destacado pelo retrospecto mais recente em competições sul-americanas, tem um outro lado também que o time deu uma desencontrada com essa ausência do Dudu, né? Não tem sido aquele Palmeiras de tantos recursos, de tantas opções como vinha sendo. Mas ainda assim tem um grupo muito forte. Se lá vai ser um jogo complicadíssimo por tudo que vocês já colocaram, eu acho que a volta tem tudo para ser uma partida mais tranquila. O Abel sabe perfeitamente como lidar com esse tipo de rivalidade, com esse tipo de adversário. Inter e Fluminense realmente é um confronto que o Ale definiu bem. Vai depender muito de como a coisa começar. O Fluminense até mostrou lá no Paraguai contra o Olímpia, que era meio que era uma coisa engasgada da última visita no ano passado. O Fluminense não foi para a fase de grupos, justamente porque perdeu para o Olímpia lá, chegando com uma vantagem boa, e mandou no jogo do Paraguai, no Defensores del Chaco lotado, uma circunstância muito complicada. Então, tem sabido também jogar fora, tem sabido jogar contra a torcida contra. Mas eu não vou dar palpite, acho muito difícil. Quanto a Corinthians e Fortaleza, vocês também resumiram bem. Futebol, o Fortaleza tem jogado mais, o Vojvoda consegue fazer o time. Ano passado foi o que até trouxe o Fortaleza para sair de zona de rebaixamento, etc. Foi o desempenho em competição internacional, né?
o futebol que vinha mostrando, na hora que conseguiu botar isso no Brasileiro também, tirou o time daquele sufoco. Mas o Corinthians é o Corinthians, né? Tomando 30 chutes do Estudiantes, como tomou lá, às vezes se classifica. Então vai depender muito do Pofechô e o que ele conseguir colocar em termos de motivação e de experiência dele em campo. Bom, amigos, então ficamos por aqui. Lembrando que o Brasileirão retoma-se. Oi, Lito, eu queria propor duas coisinhas assim, só para a gente terminar com humor. A minha coisa assim é Luxemburgo no Mengão. E eu queria saber o que o Alexandre Pato está fazendo no São Paulo, antes de você terminar. Queria que alguém me explicasse. Vamos deixar para os próximos programas. Luxemburgo no Mengão. Então tá bom, então vamos encerrar aí com o que o Amalfi propõe, mas vamos lembrar também que o Brasileirão volta no próximo fim de semana, e o jogo que abre a rodada no Maracanã, no sábado, às 16 horas, é o jogo do Flamengo com Bahia. Vamos ver o que vai acontecer lá. Enquanto isso, a gente volta na quarta-feira para falar do jogo do Fortaleza com o Corinthians e prever o que vai acontecer no resto da semana. Gente, obrigado. Até quarta-feira. Abraço grande. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.